Então, a gente vai para uma próxima mesa, nossa mesa 4, agora, né, que é a importância do SUS para a saúde integral. E a gente tem aqui hoje duas pessoas, que é a Fabíola e a Tânia, né? Deixa eu apresentá-las, só um minutinho. A Fabíola é psicóloga, formada pela Universidade de Guarulhos, atuou por 15 anos na Secretaria Estadual do Desenvolvimento Social, estando à frente do Departamento de Proteção Social Especial na implementação do SUAS no estado de São Paulo. A partir de 2012, iniciou as atividades junto ao CRT, DST-AIDS, como técnica de gerência de prevenção do Programa Estadual de ST-AIDS. Atualmente atua como diretora técnica da Gerência de Prevenção, sendo interlocutora das questões afetadas à população LGBT, coordenadora técnica, do Comitê Técnico Estadual de Saúde Integral da População LGBT e também representante da Secretaria do Estado de Saúde no Comitê Intersectorial, é isso? Da Diversidade Sexual e do Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT. E também estamos aqui com a Tânia, que também é psicóloga, né, atuou por 30 anos no programa de AIDS e é técnica da população LGBTQIA+, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Bom, gente, eu preparei um negocinho que eu queria fazer uma provocação, porque assim, eu sou formada em ciência política, né, e sou antropóloga. Então, assim, eu queria trazer uma perspectiva político e econômica para a gente pensar na questão da saúde integral. Vai fazer sentido, tá? Eu espero. A atenção primária, ela é a principal porta de entrada do SUS, né? A gente sabe disso, e o centro de comunicação com toda a rede de atenção ao SUS. E daí eu estava refletindo sobre algumas disputas políticas e econômicas, inclusive em âmbito internacional, né, e que possuem impactos na estrutura e no próprio desenvolvimento das atividades do SUS. Por exemplo, a OMS, ela por um grande tempo, ela assumiu o protagonismo na saúde global. A gente sabe disso, né? E ela foi capaz de articular coisas, por exemplo, como a Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de Saúde, lá em 78, no Cazaquistão, né, quando eles estabeleceram as diretrizes globais em atenção primária à saúde. E articulando, inclusive, noções que são a base do SUS, como a universalidade e a integralidade, né, condensando isso na Conferência de Alma-Ata. E só que depois disso, e com o avanço do neoliberalismo em escala global, né, e também com isso de uma perspectiva mercadológica da saúde, a OMS ela vai sofrer uma concorrência com o Banco Mundial. Então, por que eu estou trazendo isso? Né, porque a atuação do Banco Mundial inviabiliza a criação dessas diretrizes globais que articulam as bases dessas noções de saúde pública. É incompatível. Né? E a ênfase hoje é muito mais sobre parcerias público-privada. Isso já é reflexo desse novo avanço do neoliberalismo. E o interessante é que o Banco Mundial ele faz estudos sobre o sistema de saúde público no mundo, né? E ele produz vários relatórios sobre o desempenho e grau de eficiência dos sistemas de saúde. E daí os resultados, porque eles analisaram o SUS, né? E os resultados são esses, olha só. 63%, o SUS tem uma eficácia de 63% nos níveis da atenção primária e uma eficácia de 29% nos níveis de média e alta complexidade. E a proposta do Banco Mundial é que o SUS seja completamente privatizado, de maneira geral, né, para adquirir uma maior eficácia. E aí, qual é a controvérsia? A controvérsia, na verdade, é que é justamente no fato da atenção primária, ela é a parte pública do SUS. E a parte pública do SUS que tem a maior eficácia. Então, não faz sentido. Então, é contraditório. Porque, senão, eles poderiam falar em outros setores, né, sei lá, média e alta complexidade, mas eles vão falar sobre melhorar a eficácia onde o SUS é mais eficaz, para justificar um avanço da privatização. Então, esse é um jogo político
que eles fazem. Né? E assim, o Brasil, porque eu falei isso, porque o Brasil tem adotado as ordens do Banco Mundial, né? Especialmente a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95, que congela os gastos públicos por 20 anos, de educação e de saúde, né? Especialmente, a gente está vendo. E daí eu queria que vocês compartilhassem um pouco das experiências de vocês e que nos dissessem se vocês já sentem os impactos disso, dessas movimentações, no dia a dia de vocês, né? E se isso tem dificultado o acesso e as assistências às comunidades. Acho que é isso. Profundo. Profundo. Eu vou começar, tá? Eu vou ficar em pé, porque eu não sei ficar sentada. Eu preparei um pouco uma apresentação para direcionar um pouco a fala, porque senão eu começo a falar e não paro mais. Mas eu acho que vai um pouco de encontro, né, a essa um pouco assim. Acho que um pouco para complementar a mesa anterior, né, algumas informações que foram trazidas na mesa anterior. É importante colocar que o espaço que eu falo aqui é o espaço da gestão pública, né? Eu vou tirar a máscara, porque eu vou ficar longe de você 1 metro, tá? É o espaço da gestão pública, né? Eu sou uma representante de uma unidade de saúde estadual, né? E sou representante da gestão estadual. Aliás, aproveito esse momento para agradecer o convite. Eu acho que é importante a gente estar em todos os espaços para poder fazer esse diálogo, né? Assim, não adianta a gente ficar lá, trabalhando lá, longe da população e longe desses espaços onde essas discussões acontecem. Então, agradecer, primeiramente, o convite. E fazer um pouco o link, né, disso que você falou e que tem muito a ver com o que eu trago, tá bom? Vamos ver se eu vou acertar, porque eu sou uma pessoa... Cadê? Como que é? Tchan, tchan, tchan. Vamos lá. Do lado. Foi. Muito bem, obrigada, viu? Eu trago aqui, rapidamente, uma linha do tempo de como a questão da saúde da população trans foi implantada no SUS de São Paulo, né? Algumas coisas, algumas pessoas já conhecem, algumas não conhecem, então acho importante a gente sempre colocar essa questão. Em 2009, foi quando foi implantado o ambulatório trans lá do CRT, né, do Centro de Referência e Treinamento em ST/AIDS. Na época, quem levantou essa discussão foi o Dr. Drauzio Varela, numa entrevista que ele fez no jornal, dizendo que essa população não estava sendo assistida, e o secretário de Saúde da época, do Estado, né, que era o Dr. Barradas, bateu na porta do CRT e propôs, né, a implantação desse ambulatório lá, porque era um espaço em que essa população circulava com mais tranquilidade. E aí o CRT entrou em contato com o movimento social à época para entender se seria o melhor espaço, já que era um espaço de tratamento, né, de ST e de AIDS, e o quanto isso podia somar a discriminação e estigma dessa população. Mas era o que tinha para aquele momento, e aí o movimento social concordou, né, e achou que realmente melhor lá do que não ter. E abrimos, né, em 2009, e começamos o atendimento muito embasado inicialmente na experiência que já tinha no Estado, que era a experiência do ambulatório do HC, né, que tinha todo um expertise, que fazia esse acompanhamento há muito tempo, que a gente sabe que tem lá as suas restrições, e, assim, não vou entrar nessa seara aqui, porque eu acho que é né, assim, é um desrespeito de não falar quando a pessoa não está aqui, né, que possa falar. Mas, enfim, a gente, no início, foi muito acolhido e atendido, e auxiliado e apoiado pelo HC,
Porque ninguém sabia, né? Nós não sabíamos trabalhar, e não sabemos, é um aprendizado diário, na verdade, né? Cada mês é diferente, cada ano é diferente. Enfim. Em 2011, em 2011 teve a Política Nacional de Saúde, foi implantada a Política Nacional de Saúde, e aí implantou-se o Comitê Nacional de Saúde, o Comitê Estadual, que é o que eu atualmente hoje estou na coordenação. Aqui em São Paulo, depois a Tânia vai falar, também tem o Comitê Municipal, alguns municípios têm comitês municipais. Infelizmente, há 2 anos atrás, o Comitê Nacional foi extinto, mas a gente, aqui no Estado, continua acreditando que esse é um espaço importante para fazer a gestão política desse cuidado em saúde. Em 2014, foi instituído um grupo técnico, bipartite, para pensar um plano do Estado para atendimento da população LGBT em geral, né? Esse grupo bipartite trabalhou um tempo, parado um tempo, enfim. E aí, em 2020, na verdade, no final de 2019, que é quando a gente consegue elaborar o Plano Estadual de Saúde, nós conseguimos incluir, dentro da meta do Plano Estadual de Saúde, algumas ações específicas, porque, assim, é preciso, sim, boa vontade política, mas é preciso orçamento, né? Porque, se não tem orçamento, fica tudo meio que na boa vontade, na intencionalidade, mas a gente precisa de orçamento. E aí, a partir do momento que a gente conseguiu incluir no orçamento algumas questões, principalmente com relação à aquisição de hormônios, a gente conseguiu dar uma avançada bastante importante, né, eu considero, no Estado. Tá? A gente tem a portaria que pensa, né, esse processo dentro do SUS. Essa portaria de 2013, é claro que ela já está bem aquém das necessidades e da realidade hoje, mas, por enquanto, é em cima dela que a gente trabalha, com algumas adequações. O que acontece? A gente, enquanto gestor do estadual, né, de implantar isso no SUS do Estado, a gente pensou que não tem como a gente manter esse modelo tão quadradinho que a portaria traz. E aí entra na questão da atenção básica, né? Nossa, sumiu. A portaria coloca a atenção básica, sim, como um locus de privilégio, no sentido de acolher essa população e de encaminhar, né? E aí a gente um pouco adapta esse conceito e concorda que a atenção básica é, sim, inicialmente, ela tem esse privilégio de receber a população trans e a população em geral, né? Ela é a porta de entrada do sistema e ela vai encaminhar para... Opa! Eu sou péssima com esse negócio, viu, meu povo? Vamos lá. Ela vai encaminhar para uma rede de pontos de atenção. Ela encaminha para esse serviço que a gente considera que é um serviço de saúde integral, mas que pode funcionar em qualquer uma dessas unidades de saúde, não especificamente num ambulatório específico, como é, por exemplo, o CRT, né? Como é o ambulatório do CRT. O ambulatório do CRT ele tem uma outra vocação, acabou sendo muito direcionado para assistência pelo vazio assistencial do Estado, de um modo geral, mas agora, com esse processo de centralização, a gente pensa na vocação de um ambulatório especializado, no sentido de fazer outras ações que não seja a da assistência, que é uma ação que outras unidades de saúde podem fazer. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente tem aí a questão da clínica, a psicologia, serviço social e enfermagem, e uma rede de referências gerais, né, para que a gente possa garantir uma atenção integral para essa população.
e que não tem que estar especificamente, principalmente se a gente pensar em termos de Estado, né? Porque o Estado ele é formado por municípios de 2.000 habitantes e formado por um município de 12 milhões de habitantes. Então, não existe modelo único e modelo ideal. Cada modelo tem que ser adaptado à realidade local, né? Um município muito pequeno, ele não vai implantar um ambulatório especializado, porque ele não tem nem dinheiro e nem demanda para isso. Então, como que ele pode fazer esse atendimento? É essa discussão que a gente está levando em todas as regiões do Estado. Tá? Então, como que a gente tem trabalhado? Desde 2019, essas iniciativas que surgem no Estado, né, por municípios, algumas iniciativas muito pontuais no começo, e é importante que diga que as iniciativas elas surgem principalmente por pressão da sociedade civil, né? A sociedade civil está batendo a porta e exigindo atendimento. É importante que isso seja dito, por quê? Porque a gente sabe que, em alguns momentos, o movimento social fica um pouco fragilizado. Nós estamos no momento em que o movimento social está um pouco fragilizado. Claro, porque sofre pressões aí políticas que a gente não precisa entrar em grandes detalhes agora. Mas é importante que se diga que, se não houver um movimento social pressionando o poder público, as coisas não vão acontecer, né? Porque é difícil a gente pensar em prioridades enquanto gestão, né? Quando a gente pensa em gestores, os gestores têm outras prioridades, né? Então, o movimento social ele é importante parceiro nesses serviços que tem essa iniciativa, tá? A gente faz reuniões envolvendo todo mundo. Quando surge o interesse, a gente chama município, secretaria municipal, regional, enfim, coordenação municipal de AIDS, a gente chama todo mundo que está lá e vê o que cada um pode fazer dentro desse processo, dentro dessa linha de cuidado que a gente pensa dentro do território. Até porque não é um serviço só que vai dar conta de tudo, né? A gente sabe disso. Define as necessidades para a implantação, estabelece esses fluxos no cuidado, na questão dos procedimentos cirúrgicos, que isso, sim, está sob gestão do Estado, né? Mais para frente a gente vai ver como que funciona, e a distribuição de hormônios. E orientação para processo de credenciamento. Por quê? Porque o processo de credenciamento, por mais que ele não seja o ideal, na verdade, ele é uma possibilidade de sustentabilidade disso. Por quê? Até que a gente consiga conquistar. Isso é uma coisa, um pouco de jogo político mesmo, né? A questão da distribuição do hormônio ela está dentro do nosso plano estadual. Ela ainda não é uma política estadual de acesso a esse medicamento. Isso significa o quê? Isso não está na assistência farmacêutica da Secretaria de Estado. Isso ainda está no CRT e no plano estadual. Então, é importante que o serviço se credencie, porque é uma garantia de que ele vai, ao longo do tempo, conseguir receber recursos federais para manter esse tipo de cuidado e de atenção. Tá? E aqui é o que eu falei no começo, a questão da importância da articulação com o movimento, né? A gente coloca em todas as reuniões que a gente faz com os municípios de que não dá para caminhar sozinho, não dá para a Secretaria da Saúde, não dá para o Serviço de Saúde caminhar sozinho. Ele precisa estar de braços dados, muito próximo, muito chegadinho com o movimento LGBT local. Seja uma ONG, seja uma rede, seja um coletivo, não importa se tenha uma constituição jurídica, se não tem, se aproximar desses movimentos, porque a gente não... Primeiro, essa aproximação garante uma força política maior. E, segundo, a gente não sabe as necessidades das pessoas, né? Cada pessoa tem necessidade. A gente sabe o geral, né? Mas as necessidades específicas da população trans, só quem pode dizer é a população trans.
né? Eu não posso adivinhar, né? Eu tenho todo o conhecimento técnico, mas eu não posso adivinhar qual é. Eu preciso ouvir essa população e ela tem que estar do meu lado para dizer isso pode, isso não pode, isso é legal, isso não é legal. Tá? A questão das cirurgias, a gente sabe que é um nó no SUS, né, aqui em São Paulo, mas ainda a gente consegue, de alguma forma, tentar administrar de uma forma cada vez mais, né, podendo dar conta de atender a necessidade das pessoas. É claro que a questão da cirurgia é o produto final, não é uma necessidade da grande maioria. A gente tem um número enorme de pessoas que são acompanhadas pelo CRT e por outros serviços e que nem entram na fila, porque não é esse o interesse, né? Na cabeça, no imaginário do mundo, fica de que todo mundo quer fazer cirurgia, e a gente sabe... É claro que eu não vou aqui discutir todas essas questões que são importantes, porque a gente tem que focar na questão do SUS, mas eu acho que ela falou, a Agatha conseguiu aí falar muita coisa bem legal, bem legal. Eu tenho que ficar, senão daqui a pouco eu caio também. Estava pronta para me segurar, né? Mas, enfim, como que acontece isso, né? Porque, assim, antes estava todo mundo no CRT, então a gente tinha uma única fila. Agora a gente tem um monte de serviços espalhados pelo Estado. Então, como que acontece? A gente, por enquanto, ainda no CRT, continua fazendo a gestão dessa fila, né? Estamos entrando em entendimento com a Secretaria da Saúde para que essa fila entre no sistema de regulação da Secretaria da Saúde. Então, isso sai da mão do CRT e isso fica na mão da Secretaria da Saúde, que é o correto, né? Todos os outros procedimentos cirúrgicos, eles seguem uma regulação que é feita lá pelo CROSS, né? E aí, mas, por enquanto, ainda não está, esse processo ainda acontece conosco, e aí os municípios entram em contato conosco quando a pessoa já está, já atendeu todos os critérios e tal, aquela coisa toda, que são discutíveis, mas que são o possível hoje, atualmente, que é o que a gente usa, né, para poder fazer, e aí a pessoa entra numa fila de espera. Com relação aos homens trans e que entram com solicitação de mamoplastia, a gente não tem uma fila grande, a espera não é tão grande assim, porque nós temos mais hospitais que realizam essa cirurgia. Essas cirurgias elas são menos complexas, então os hospitais conseguem realizar um número maior de cirurgias, então a gente não tem uma fila muito grande. Com relação a mulheres trans, a gente tem uma fila bastante grande, um tempo de espera que a gente também considera cruel, mas eu acho que a gente caminha muito, muito firmemente a melhorar esse estado de coisas. Tá? A gente, dentro do nosso plano estadual, então, como eu falei, atende esses metas, né, colocadas aí na Organização Mundial de Saúde, que são discutíveis, mas que, de qualquer forma, administrativamente, a gente tem que colocar isso para garantir algumas questões. E aí, então, são essas as ações que a gente tem e conseguimos incluir a questão de disponibilizar hormônios femininos e masculinos. Por que é importante que isso esteja na mão do Estado? Muitas pessoas, mesmo estando em acompanhamento, já devem ter, aqui no município de São Paulo, que também compra uma quantidade grande como a gente, de que a gente faz 3, 4, 5 pregões, carta convite, e não consegue comprar. Não consegue, porque é um produto barato, e aí o laboratório... a gente sabe que a indústria farmacêutica tem lá seus interesses, né? E a gente acaba não conseguindo comprar, não vem, né? E aí a população também não entende isso, porque não é uma coisa tão simples, eu não posso pegar dinheiro do meu bolso e ir lá e comprar, apesar de ser tão barato, né? Isso é um sistema meio complexo, quiçá para municípios pequenos, né? Quiçá para municípios pequenos que vai comprar uma quantidade mínima.
Então, a gente acredita assim, que isso tem que ser uma política de Estado, isso tem que ser incluído, e a gente está trabalhando nessa direção, de que isso seja incluído dentro da assistência farmacêutica, na Secretaria de Saúde, e que isso se torne, sim, uma política pública, não só uma meta no plano do Estado. Tá? Atualmente, nós estamos com essa distribuição, tá? De março a novembro. Isso é um pouco prestação de contas do que a gente está fazendo, inclusive, sabe? Mas é assim, na verdade, é um pouco para as pessoas saberem, porque tem muita gente que não sabe que todos esses lugares já estão fazendo acompanhamento. Muita gente não sabe. E é importante que a gente divulgue que todos esses locais, depois tem um mapinha, e aí vai ficar mais claro, tá? E não precisa se preocupar, essa apresentação fica aí, pode disponibilizar, pode, tá? Não tem problema, não. São informações públicas e tal. Atualmente, nós estamos conseguindo atender um total de 1.309 pessoas ao longo, no estado todo. Tá? São esses municípios, né? Botucatu, Campinas, Piracicaba, Presidente Prudente, 2 em Ribeirão Preto, Prefeitura de Santo André, Diadema. O Diadema é bem recente e fez um espaço muito legal lá no Guilherme Álvaro e em Jacareí. Tá? A gente atualmente está tendo condição de atender um número de 1.309, que é pouco, a gente sabe que é pouco, mas se a gente pensar que isso é uma coisa que a gente conseguiu começar a implantar, que há 2 anos atrás essa rede não existia, eu acho, né, que a gente acaba percebendo. A gente tem, principalmente lá no CRT, a gente tem um pouco essa coisa, né, de nunca estar satisfeito com aquilo que a gente está fazendo. A gente sempre acha que a gente devia estar fazendo mais, mas é bom a gente ver, né, o que está fazendo para ter gás. Lá no CRT, atualmente, nós temos 618 pessoas em acompanhamento hormonal. Tá? E depois, aí, eu não coloquei o município de São Paulo, que a Tânia vai apresentar para vocês, mas a gente tem uma cobertura boa. Né? O que nós, lá, enquanto serviço estadual, fazemos para apoiar isso dentro dos municípios. E é importante que a gente fale isso, por quê? Porque o SUS tem, né, o SUS ele é um sistema descentralizado, então ele tem o papel da gestão municipal, o papel da gestão estadual e o papel da gestão federal. Nós, enquanto gestão estadual, temos a questão da assistência, ficou nas nossas mãos, mas a tendência é que, com o tempo, a gente consiga tirar essa assistência do ambulatório, atender casos muito específicos e ficar com o que é de nossa responsabilidade mesmo, né? Que é o quê? Capacitar esses serviços. A gente sabe que em muitos lugares, a gente viu, né, eles colocando aqui, a gente sabe, em muitos lugares, o básico, que é o nome social, e que, assim, eu discordo um pouco da postura de que a gente tem que tentar negociar nome social. A gente não tem que tentar negociar, é lei. Não cumpriu, tem que ser punido. Já faz mais de 10 anos que isso é lei. Não dá mais para negociar. A gente podia negociar no primeiro ano, que as pessoas não conheciam. Então, você fazia todo um processo de ensino. Agora, 10, 11 anos depois, não dá mais. No SUS, o nome social tem uma portaria ministerial desde 2009. Então, assim, não dá para ser gentil e falar, não, a gente vai negociar. O profissional tem que entender. Não, ele não tem que entender, ele tem que cumprir. É uma lei, é um direito das pessoas. Mas a gente sabe que a gente não conseguiu nem o básico ainda, que é que todos os profissionais, dentro de todos os ambientes de saúde, respeitem o nome social. Né? Não é só o médico, não é só o segurança, não é só o psicólogo, é todo profissional dentro do sistema de saúde, tem que, não só do sistema de saúde, tá, gente? No Estado, a gente tem um decreto estadual, toda a política pública, todos os órgãos públicos têm que respeitar e têm que deixar o nome social registrado. Não tem essa, que nem a coisa de, na universidade, fazer matrícula. Não
não existe, né? Assim, eu não quis interferir porque era outro momento, mas assim, não existe. Isso é lei, isso tem que ser cumprido. Então, assim, mas a gente acha que tem que capacitar, que muito é desconhecimento mesmo, eu estou falando, mas muita gente não sabe que isso é lei, então a gente tem que falar para as pessoas que isso é lei, a gente tem que capacitar enquanto Estado, fazer apoio e matriciamento para os serviços implantados em implantação, e isso a gente faz, a gente continua fazendo, iniciou com São Paulo, com os grupos de psicólogos de São Paulo, agora outros psicólogos de outros municípios estão participando desse processo. A pandemia trouxe vantagens e desvantagens. Uma vantagem é essa, as pessoas conseguem participar, porque, como é online, a pessoa não tem que vir de São José do Rio Preto para cá, né? Ela participa. Então, provavelmente, a gente vai manter aí algumas ações nesse sentido. Participação ativa de toda a estrutura da secretaria para fazer a implantação local, né? Porque a secretaria é descentralizada, tem os departamentos regionais de saúde, lá que tem articulador de atenção básica, articulador de IST, de humanização. Então, fazer essa mobilização local para fazer essa implantação em pelo menos o nosso ideal de vida seria um serviço em cada região, para que as pessoas que moram, por exemplo, agora já tem Presidente Prudente, mas nós tínhamos pessoas lá no CRT que eram de Presidente Prudente, tinha que vir para o CRT, né? Quer dizer, a gente sabe qual é o deslocamento, o custo, onde vai ficar, enfim. A aquisição e distribuição de hormônios, né, que é o que a gente está fazendo, apoia esse processo de credenciamento e habilitação do processo SUS, e a gestão e acesso a procedimentos cirúrgicos. Então, a gente acredita que essas questões e essas ações elas são de competência do órgão gestor estadual dentro desse processo no SUS, né? Aí, aqui que está o mapa que eu falei para vocês. Então, a gente tem serviços em todos esses lugares, mas a gente tem vazios assistenciais, né? Aqui, região de Araraquara, região de Marília, Barretos, Franca, aqui, região de São da Boa Vista. Então, a gente tem registro, a gente tem vazios assistenciais e que a gente está fomentando, né? Já que não aparece nenhuma iniciativa, a gente vai lá, bate na porta e pergunta se ninguém tem interesse. A gente só pode fazer isso enquanto Estado. Na verdade, cada ente federado é autônomo, né? E a gente não tem como impor a questão. Aí, sim, a gente vai no processo de convencimento, mas não tem sido muito difícil. A gente tem conseguido boas parcerias. A gente aqui, no município, na região da Grande São Paulo, a gente tem esses serviços, e esses são os hospitais, tá? O Mário Covas, que atualmente é o único hospital que faz a cirurgia de transgenitalização feminizante, que chama, né? Que é a cirurgia para mulheres trans, é o único que faz 2 cirurgias por mês, 24 ao ano. Esse é o nosso grande gargalo. A gente está em negociação já faz um tempo com a Secretaria da Saúde para ver se amplia. Existe interesse do hospital, existe interesse da Secretaria. Agora, a gente está nesse ajuste de como que a gente coloca isso na vida, né? Porque como que você vai fazer para manter mais 2 leitos, mais 2 equipes cirúrgicas. E aí a gente vai entrar, que eu vou deixar para falar no final, no grande problema que nós estamos tendo no SUS. E o quanto é importante que as pessoas saibam o que o SUS está fazendo e saibam a importância que todo mundo tem, profissionais e usuários, para manter o SUS, né? Enfim, a gente tem esses 3 hospitais, esses 2 hospitais que fazem a mamoplastia, vocês podem ver que é um número bem maior de cirurgias, né? E nós temos esse Hospital Municipal Mário Dene, que é aqui em São Paulo, que depois a Tânia pode até falar melhor, que faz mamoplastia e esterectomia. Tá? Então, essa é a rede que está instalada hoje no SUS do Estado. Tá? E aqui nós temos,
Não deu tempo de eu ficar colocando, para falar a verdade, dá um trabalho ficar colocando, então eu só pus a relação, tá? Mas, assim, são esses municípios que nós estamos em processo de negociação para a implantação. Então, para os próximos meses, muito próximos mesmo, não é uma coisa de daqui a 3, 4 anos, não, 3, 4 meses, não, é muito próximo. Cotia vai ser já, eles já estão para implantar, Bauru também já vai ser já, mas esses municípios estão para implantar serviços municipais também, com o apoio do CRT na distribuição de hormônios e na capacitação. Uau! Tá? Aí, quais são os desafios? Que esses são os nossos desafios. Qual é o desafio do SUS dessa questão? Capacitar a atenção básica para acolher essa população, sempre na perspectiva de que a atenção integral ela tem que ser feita na atenção básica, né? Não tem como a gente pensar em atenção integral dividindo cuidados, né? Compartimentando cuidados. A saúde integral ela está na atenção básica. A atenção especializada são para casos especiais, né? São para casos especiais. E aí, esse é um desafio, capacitar a atenção básica. Por quê? A gente sabe que existe... isso daí é um processo que vai exigir um estudo, exige uma explanação muito grande. Mas a atenção básica, alguns anos atrás, ela era exclusivamente de gestão, não de gestão, de execução pública, e hoje em dia não é mais, a gente sabe que ela é uma execução compartilhada, parte da atenção básica municipal, de São Paulo, em outros lugares, está em mãos, e assim, não estou aqui nem discutindo se esse modelo é bom ou não, tá? Mas está nas mãos de organizações sociais, que têm algumas vantagens, mas que têm algumas desvantagens. E uma das desvantagens é uma alta rotatividade das pessoas. Porque, para o serviço público, as pessoas, para o bem ou para o mal, são estáveis, ficam lá e tal. E, com relação às OS, tem uma alta rotatividade. E isso impacta, porque você capacita esse ano, o ano que vem é uma equipe diferente, aí você tem que capacitar de novo. Aí, no outro ano, é uma equipe diferente, aí você tem que capacitar de novo. Esse é um desafio. A gente não tem a receita, é um desafio. Capacitar as equipes cirúrgicas. A gente não tem profissionais. Na verdade, se hoje um hospital quiser, um outro hospital lá no interior, que a gente até tem hospitais, que tem interesse de fazer, a gente não tem profissional que faça. Tá? Então, essa capacitação ela já está começando, a equipe do Mário Covas está começando a trabalhar com profissionais que apresentam interesse em trabalhar com a questão das cirurgias. E é importante que se diga que não só a questão da equipe cirúrgica, mas, por exemplo, uma discussão que estava com relação ao protocolo. Eu falo, viu, gente, pelo amor de Deus, depois vocês me interrompam. Com a questão do protocolo. Por que a gente precisa ter um protocolo? A gente acredita que outros médicos podem atender a população que não seja endócrino. Porque, se a gente deixar só na mão do endócrino, a gente não vai atender, porque não existe endócrino na rede, quase. Né? Então, outros médicos têm que atender, e outros médicos que não são especializados em endocrinologia. Então, eles têm que ter um protocolo básico como ponto de partida. E aí, sim, fazendo esse acompanhamento, fazendo essa evolução com a pessoa, vai ajustando dose, a partir de exames, a partir da narrativa das pessoas, de como que isso está impactando no seu organismo ou não, você consegue ir ajustando essas medicações. Mas o protocolo inicial ele precisa existir, porque, senão, outros médicos que não têm esse saber, e que vão ser capacitados, que eles conseguem ser capacitados e tal, mas eles não têm um ponto de onde partir. Né? E isso não é só na questão da hormonização. Em outras questões, a gente tem protocolo de PEP, protocolo de PrEP, outros protocolos que a gente acredita que é o ponto de partida e que vai ser individualizado à medida que a pessoa é acompanhada. Tá? Enfim, implantação de depilação a laser, isso também é um gargalo, porque o que acontece? Para fazer cirurgia tem que ter essa depilação, e o SUS não oferta. Né? A gente não tem essa oferta no SUS,
Isso é um desafio, que também continua negociando, mas é um processo. A gente não pode desistir. A ampliação dessas cirurgias, acolhimento, né, o que foi falado, acolhimento e atendimento de crianças e adolescentes. Esse é um grande desafio, porque, na medida em que a gente abre portas para essa população, para a população de travestis, transgêneros e tal, você começa a receber outras demandas que você não imaginava, né, inicialmente. E nós estamos começando a receber muita criança e adolescente. E não temos serviços, muitos serviços que são especializados. Nós temos 3 no Estado, que fazem esse atendimento mais especializado, que acompanham de fato, e alguns deles fazem até o processo de hormonização a partir dos 16 anos, mas todos ligados a universidades, né? Porque é um processo que hoje ainda está no campo da pesquisa, no campo, enfim. Mas a gente acredita, o CRT começou a fazer esse tipo de atendimento, acho que depois a Tânia vai falar da questão do município, de que existem outras ações que não só a questão da hormonização, e que têm que ser acompanhadas, às vezes, com crianças. Ali no ABC, eles atendem crianças, inclusive, assim, que entram para entrar na adolescência, né? Porque lá é um ambulatório de adolescentes, mas eles assim, já estão atendendo crianças de 11 anos. Então, por enquanto, são só esses 3. A gente está trabalhando com essa rede para tentar pensar numa orientação, de um modo geral, como que a gente pode fazer com esses outros serviços, né? Ampliar o espaço de participação dos movimentos, de novo, né? Colocar, assim, a gente vai colocar isso em todas as questões. A participação dos movimentos é importante, é fundamental, não dá para trabalhar sem isso. Um grande desafio que a gente tem é a ampliação de estratégia de prevenção, e aí eu vou falar, claro, do meu espaço. A gente não quer... qual é o desafio, na verdade? É não relacionar a população de travestis e gays, enfim, ao HIV, mas não deixar de falar que essa população é uma população extremamente vulnerabilizada e que, por isso, ela tem direito a um acesso à informação. Se vai utilizar ou não, é uma escolha, mas ela tem esse direito e acesso. A gente tem política de PrEP no Estado, e a maior parte dos usuários de PrEP são jovens, gays, brancos, de centros urbanos. A gente não está conseguindo atingir população, por exemplo, de trans, a gente não está conseguindo atingir população negra, a gente não está conseguindo atingir população periférica, porque a gente não consegue acessar essa população. Então, é importante, a gente não pode ficar com pudores de falar. A gente precisa trabalhar, sim, com prevenção ao HIV e às ISTs para essa população, né? E isso é um desafio. E intensificar ações intersetoriais, né? Porque a questão da discriminação e do preconceito, ela não está só no campo da saúde, ela faz parte de todo o campo social da sociedade. E as ações intersetoriais, elas têm a coisa de se potencializarem, né? De fortalecerem territorialmente esse enfrentamento. Ai, que belezinha, acabei. Mais uma vez, obrigado, meus contatos estão aí. E aí a gente fica para as perguntas, tá? Você tem slide? Não. Você trouxe também. Ah, é verdade, você compartilhou a apresentação. É muito importante tudo que você trouxe, bastante informação, muita coisa muito importante. Fiquei pensando, já eu passo para ti, eu fiquei pensando nessa questão de que a prevalência em nós travestis, mulheres trans, é altíssima, né? Vai de 32% a 40%. E assim, isso é reflexo de um processo de marginalização, de falta de acesso à saúde, à educação, aos insumos preventivos e à própria autonomia do teu corpo para poder ter o poder de utilizar um insumo preventivo, por exemplo, né? E historicamente, no movimento LGBTQIA+, a gente tem um processo de cisão, de pessoas que se apartaram dessa discussão por conta do estigma e pessoas que não têm como se apartar
porque a vida está aqui agora acontecendo, né? A gente precisa articular estratégias de sobrevivência, de qualidade de vida. E é muito louco isso, né? Porque às vezes a gente vê esse movimento que às vezes é higienista, né? E, na verdade, a gente realmente precisa encarar isso de uma maneira crítica. Não é um determinismo biológico, é uma marginalização. Gostei bastante da tua apresentação. Muito obrigada. Vou passar para ti. Bom, pessoal, boa tarde. Eu gostaria de agradecer, né, essa oportunidade de, mais uma vez, estarmos aqui. Eu e a Fabíola já fomos companheiras vários anos, porque eu também sou cria do CRT-AIDS, né, e estou agora na Secretaria Municipal da Saúde, coordenando a área técnica de atenção integral à saúde da população LGBTIA+. A discussão no município, ela começa há uns 4, 5 anos atrás, né? Justamente com o movimento também, buscando, né, auxílio, buscando informação, buscando assistência, e essa área acaba ficando pendurada na área técnica de saúde da mulher por algum tempo, e esse ano, então, ela ganha corpo e passa para ficar diretamente ligada à Secretaria Executiva, no gabinete do secretário. Então, eu acho que, com isso, passa a ter um outro peso e essa população passa a ganhar uma visibilidade muito maior, né? Então, o que eu trouxe aqui foi um pouco da construção da área deste ano, né, em função do que a gente percebeu que seria necessário para poder reorganizar a área e começar, então, esse processo, né, dessa criação de rede, né? E eu acho que, como nós vivemos no HIV e na AIDS há 30 e poucos anos atrás, nós estamos agora, né, Fabíola, entre municípios e o Estado, fazendo essa construção de rede conjunta novamente, né? Então, eu acho que se tem um aprendizado, né, lições, né, que ficaram de como a gente construiu a política do HIV, a gente também está podendo agora dizer que nós estamos aproveitando essas lições aprendidas, né? Vamos ver aqui se eu consigo para cá, eu vou para frente, é isso? Então, vamos lá. Então, olha, a luzinha aqui. Não, a luzinha aqui, achei, já me achei. Então, nós vamos ver um pouquinho como que está organizado essa rede de cuidado no município, quais as ações que nós já conseguimos fazer com a população LGBTIA+, de maior vulnerabilidade, as ações de educação permanente, qual é a função desse comitê integral, o que nós estamos fazendo nos dias de hoje, as ações de comunicação da área e quais as datas comemorativas que nós conseguimos esse ano comemorar, né? Fica meio redundante, mas, na verdade, é isso. Então, vamos lá. Olha, a nossa linha de cuidado, né? Eu acho que, com o que a Fabíola trouxe, mais o que eu vou trazer agora, nós vamos poder tirar várias dúvidas de questões que até apareceram na mesa anterior, com relação ao município agora, né? Então, como é que está organizada a nossa linha de cuidado no município? Acho que é importante ficar bem claro isso. Agora eu vou falar exclusivamente do município de São Paulo, né? Nós temos, então, na atenção primária, o consultório na rua, unidade básica de saúde, os CAPs, AMA, UPA,
e a rede que nós chamamos de rede Sampatrans. Todos esses nossos equipamentos, eles devem estar qualificados, né? É isso que para isso que nós estamos trabalhando, para receber toda essa população, identificar as demandas, acolher e fazer os encaminhamentos necessários, tá? Essa rede Sampatrans é a rede que faz a atenção integral do processo transexualizador. Então, por que nós mudamos esse nome, né? Quem tem alguma familiaridade com as questões do município deve lembrar que a gente falava a rede de hormonização, a rede de hormonização. Só que a gente sabe que o processo transexualizador ele é muito maior do que tomar hormônio. Não é, doutora? Não é? Então, não tinha sentido a gente chamar de rede de hormonização, porque nós vamos ver depois que nós temos muitos usuários que nem tomam hormônio e que fazem acompanhamento nessa rede, né? Então, o processo transexualizador ele tem outras estratégias, que podem ser estratégias que ele queira transformações corporais, mas com estratégias sociais, que ele queira participar de um grupo de saúde mental, de uma oficina, né, que ele queira passar com uma nutricionista. Não sei, é o usuário que vai identificar quais são as suas necessidades dentro desse processo transexualizador. Então, essa rede hoje ela chama Rede Sampatrans, tá? Nós temos na atenção secundária o SAI-CTA, os ambulatórios de especialidades e um ambulatório trans em projeto para inauguração no próximo ano, no início do próximo ano, que eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. E os hospitais gerais e os hospitais para cirurgias do processo transexualizador, que naquela relação que a Fabiola colocou para vocês do Estado, nós temos um hospital que é do município, que é o Hospital Mário Dene, tá? Então, vamos ver um pouquinho quais foram as nossas ações, pensando tanto na organização dessa rede, né, na organização do processo de trabalho. Então, pensando tanto do lado do profissional de saúde, do gerente da unidade, mas pensando também na questão de melhorar o acolhimento e de qualificar a assistência, tá? Então, primeira questão, cadastro da unidade no SUS, tá? Toda unidade tem que ser incluída, a unidade que for fazer o processo transexualizador, ela tem que ter o seu KINES incluído na atenção especializada no processo transexualizador. Isso a gente não tinha. A partir, acho que, do mês passado, que nós fizemos isso, já para começar a pensar na portaria, né? Dados de produtividade. Nós não estamos fazendo corretamente. Eu vou mostrar para vocês depois, né? Nunca houve no município uma preocupação em saber quantos, por exemplo, quantos usuários estão em acompanhamento, quantos usuários estão tomando hormônio. Desses usuários que tomam hormônio, quantos são homens trans, quantos são mulheres trans? Por quê? Porque os códigos eles não estão sendo usados corretamente. Os nossos dados de produtividade lá do CEINFO não batem com os dados que as nossas unidades oferecem. Sistema... Você está rindo, né? É para chorar. Sistemas de informação, né? Isso aqui foi muito mais pensando agora em vocês. O SIGA, né?
Quando vocês vão lá na unidade e vocês vão fazer a impressão do cartão SUS e da etiqueta térmica, né, o que sai lá? Sai o nome e o sexo. Tá? Então, vamos supor, o meu nome é João, e aí sai lá, João de Souza, sexo feminino. Chato isso, né? Pode ser que eu não queira que saia sexo feminino. Agora, a partir... Isso já está no forno, né? Já foi homologado, já foi validado, já subiu para a produção. Em breve, nós já vamos ter os nossos cartões do SUS e as etiquetas sem o sexo, só com o nome. Tá? Isso já foi aprovado, DETIC, isso já vai sair. Tá? Isso nós já conseguimos resolver. Um outro problema que a gente tem é que o GSS ele não conversa também com esse SIGA. Então, quando vocês vão lá na farmácia pegar o hormônio, a receita de vocês pode estar com o nome social, mas o SIGA, aliás, o GSS, vai estar com o nome de registro. Né? Então, a gente também já pediu para eles arrumarem isso na plataforma. Né? É necessário também, né? Então, isso também logo nós vamos ter corrigido. Outra questão importantíssima que vocês também reclamavam muito, a questão dos laboratórios. O médico fazia o pedido no nome social, quando vocês iam lá pegar o resultado, nome de registro. Né? Bom, aí a gente tem uma diferenciação. Cada coordenadoria de saúde trabalha com um laboratório diferente. A gente tem 3 laboratórios no município: o Matrix, o Científica Lab e o AFIP. Né? O Matrix, tudo certo. Né? Como é que a gente tentou resolver isso? Nós vamos substituir, nós pedimos para substituir o nome de registro pelo CPF. Então, vai sair o nome social mais o CPF. O que vai garantir a rastreabilidade do exame é o CPF. Tá? Então, com o Matrix já está ok, né? Eles aceitaram a determinação. O do Científica Lab, nós ainda estamos aguardando resposta, eles não nos retornaram. A AFIP deu um parecer negado, diz que ia seguir a RDC, que regulamenta a normatização lá dos laboratórios, mas aí o nosso Conjur fez um parecer lindíssimo, com todas as portarias do nome social, assim, arrasou e determinou o cumprimento. Tá? Então, acho que a FIP também vai estar fazendo desta forma. Aqui, né, achei até que a Fabíola ia mencionar alguma coisa, que isso aqui é da Fabíola, mas a Fabíola não falou. Então, aqui são aqueles procedimentos, né, que são... Mas é cópia dela isso aqui, ó, que eu copiei de uma coisa que ela me mandou. Existem aqueles exames, né, que são 171 procedimentos que estão vinculados ao sexo feminino e tem 85 que são vinculados ao sexo masculino, né, e que vocês também encontram dificuldade para fazer. Né? Então, vou dar um exemplo. Ultrassom transvaginal está vinculado ao sexo feminino. Se você tem lá escrito... Oi? Se você fez retificação, você não consegue, você tem dificuldade para fazer, porque o laboratório não aceita. Né? Ou então, o exame de próstata, você vai ter dificuldade para fazer. E isso a gente não tem governabilidade. A gente até já tentou lá na Secretaria Municipal, né, ver se tem alguma forma da gente poder fazer, liberar esses exames, mas nós não temos. Então, que acordo que nós fizemos? Acordos individuais. Né? Cada usuário que for fazer um exame desse, se tiver algum problema, a unidade de saúde
vai entrar em contato com o laboratório e vai resolver essa questão individualmente, mas ninguém tem ficado sem fazer os exames por conta dessa questão. Prontuários eletrônicos, né? As OS, elas têm prontuários eletrônicos que estão também desatualizados. Eles não têm nome social, identidade de gênero, como a pessoa quer ser tratada, qual o pronome, orientação sexual. Isso também, nós já fizemos uma reunião e já vamos propor, né, uma adequação desses prontuários eletrônicos. O e-saúde, né? Eu não sei se vocês têm aí o aplicativo do e-saúde no celular, vocês podem ver que o e-saúde ele já foi feito mais bonitinho, né? Ele já está mais adequado, ele tem identidade de gênero, ele tem orientação sexual, ele tem nome social. Então, esse é um sistema de informação bem mais recente, que já foi mais adequado, ele está mais adaptado à nossa realidade. O que nós estamos pensando é em criar no e-saúde uma ficha trans, né, com um perfil do usuário, que nos dê esses dados que hoje a gente não tem e que são extremamente necessários para qualquer questão epidemiológica, para qualquer implantação de qualquer política pública, né? Como eu falei, nós não sabemos quantos homens trans, quantas mulheres trans. A gente tem pouquíssimas informações a respeito dessa população que é assistida no município de São Paulo, né? Então, inclusive, pode ter no próprio aplicativo uma aba com informações, né, com dicas. Isso ainda a gente está em discussão, mas pode ser que o ano que vem já dê para a gente também implantar, né? Outra questão, gente, é a ouvidoria. Né, os formulários de registro de manifestações também estavam bastante desatualizados com relação a essas questões, né? E aí nós fizemos uma proposta e a nossa ouvidoria do município, ela usa o sistema do ouvidor SUS. Ela encaminhou e a previsão de atualização é em fevereiro de 2022. E aí elas passaram, porque eu acho que eles trabalham em conjunto, para a ouvidoria do Estado, e parece que o ouvidor da Secretaria do Estado também aceitou e está programando essas alterações, que a gente fez por sugestão do comitê. Essas alterações foram feitas no comitê do município, né? Aqui é o nosso plano de saúde, o plano municipal de 2022 a 2025. Então, aqui é escrever a política municipal, porque nós temos uma política, só que ela não está escrita. Então, agora nós já elegemos os 6 eixos e vamos começar a escrever essa política. A ampliação dos serviços, então, de hormonização no município, né, que a gente possa chegar em 2025 com 80 unidades e implantar esse serviço, esse ambulatório de saúde integral para a população trans, né? Hoje, né, na rede Sampatrans, né, como é que nós estamos? Aqui são as 6 coordenadorias, né, que o município, na saúde, ele é dividido em 6 coordenadorias. Nós iniciamos 2020 com 28 unidades e estamos fechando aqui 2021 com 15 unidades a mais. Né, nós estamos fechando com 43 unidades, e aqui só que nós temos uma que perdeu o médico que fazia, que era o prescritor de hormônios, né, e nós estamos tentando substituí-lo, né? Então, hoje nós estamos com 42 unidades no município de São Paulo, na rede Sampatrans, né?
aqui distribuídas, então, no mapinha, né? Dá para ver a oeste com 16, a sudeste com 8, sul com 4, a centro com 3, a leste com 5 e a norte com 7. Né? Essas são, então, as unidades que compõem a rede Sampatrans. Todas elas com equipe capacitada, né, no processo transexualizador. Quando nós falamos do ambulatório, da criação desse ambulatório, esse ambulatório, na verdade, ele não vai concorrer com esta rede. Tá? Essa rede ela se mantém e ainda existe a perspectiva de ampliação. De ampliação na região central, porque a região central, vocês vão ver posteriormente, que é a região onde a gente tem um número maior de usuários. Né? A nossa ideia, então, aqui é ampliar a oferta de procedimentos que nós não estamos atualmente fazendo na atenção básica. Não porque a atenção básica, não porque não seja lugar de fazer na atenção básica, mas porque talvez ainda não seja o momento. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente fala que nós vamos pensar aqui, neste ambulatório, em fazer acompanhamento de pré-natal, eu não estou dizendo que nós temos que tirar o pré-natal, né, de um casal trans da atenção básica. Mas, se nós tivermos um casal trans que não está se sentindo acolhido numa unidade da atenção básica, ele vai ter um lugar aqui que ele possa ser acompanhado. Porque a gente sabe que hoje vai ser muito difícil um grupo de gestante ter, por exemplo, um homem trans grávido participando desse grupo. Né? A gente sabe que ainda os profissionais e as pessoas não estão preparadas para esse nível, né, de acontecimento. Então, vamos aos poucos. Né? Então, esse ambulatório ele tem o objetivo de atender de forma humanizada, sem estigma, discriminação e preconceito. Né? Ele vai ser uma referência para a atenção básica em algumas propostas. Ele pode ser um centro de pesquisa e atender crianças e adolescentes com variabilidade de gênero, e, inclusive, fazer hormonização em adolescentes de 16 anos. Né? Acho que essa é uma das nossas principais propostas. Um horário de funcionamento diferenciado, das 9 às 21 horas, inclusive a parte de coleta. Né? Ter agenda regulada, para, mais uma vez, não ter uma porta aberta, como na UBS, não concorrer com a UBS, dar prioridade para uma TLP que seja de profissionais trans e travestis, né? Estar no centro, e ter uma TLP bastante específica, né? Com psiquiatra, urologista, endócrino, pediatra, ebiatra, ginecologistas, para que a gente possa realmente pensar em todas esses diferenciais. Né? Então, a hormonização em adolescentes a partir de 16 anos, acompanhamento do pré-natal, abordagem de complicações de silicone. Né? Hoje mesmo nós estávamos com 2 casos na Coordenadoria Leste, que a gente não tinha para onde estar encaminhando, complicações cirúrgicas de afirmação de gênero, endocrinopatias de base que pioram com o uso de hormônios e sangria terapêutica, que a gente sabe que são pouquíssimos os casos, mas hoje a gente também, se a gente precisar de um caso para fazer sangria terapêutica, nós não temos para onde encaminhar.
né? Ampliar o acompanhamento em saúde mental, que isso também é uma grande queixa, né, de vocês, dessa população, que não se sentem acolhidas nas unidades, né? Apoio psicossocial a familiares de crianças e adolescentes com variabilidade de gênero. Essa questão aqui, nós temos participado mensalmente das reuniões do Transus, que é com a equipe do Antigos, né, lá do HC, e nós temos preparado a nossa rede para ter um olhar diferenciado para essas crianças e para esses adolescentes, né? Então, a nossa rede tem levado casos, a nossa rede tem discutido essa questão, e a nossa rede está acompanhando algumas crianças, algumas famílias, né, e encaminhando para Antigos aquilo que realmente é necessário, né? Crianças que a família, que necessitam de uma avaliação mesmo para fazer o bloqueio puberal, né? Então, esses casos é que estão indo para o Antigos. Os outros, eles estão sendo olhados pela nossa rede, e é isso que a gente acha que é o ideal. Entrada pelo SUS, pela atenção básica. É isso que nós queremos, fortalecer a nossa rede, né? E toda a outra parte de acompanhamento com todos os outros profissionais, né? Aqui, que eu falei para vocês que tem uma grande discrepância. Hoje nós temos, né, esses dados aqui foram informados pelas nossas unidades, é o controle das nossas unidades. Em acompanhamento, nós temos 2.954 usuários. Em hormonização, 2.773. Quando a gente pega os dados lá do CEINFO, nós temos 571 em acompanhamento, né? Então, aqui, olha, é um grande desafio, né? Eu não vou ter aqui nenhum slide só com desafios, né? Eu acho que a cada slide que eu vou pondo, eu vou trazendo alguns desafios já. E esse aqui é um grande desafio, né? A gente organizar as unidades, né? Capacitar as unidades para que elas façam, colham esses dados de produtividade, porque são muito importantes, tanto para dar visibilidade para o trabalho delas, como para dar visibilidade para vocês, né, que estão procurando a rede. Aqui é para mostrar que em 70% da nossa rede Sampatrans, nós já temos implantado PrEP, né? Então, falta pouquinho. Aqui são algumas ações que nós realizamos para organizar essa rede Sampatrans, né? Então, relatórios, checklists para implantação de serviços, depois que eles fazem as capacitações técnicas, reuniões com o Mário Dene. Este ano, o Mário Dene fez 80 mamoplastias e 15 esterectomias, né, reuniões junto com o Estado para alinhar modelos de relatório, tanto da psicologia quanto para a cirurgia. Outra questão importante foi a inclusão do Implanon para a população transmasculina, né, para diminuir os inconvenientes aí do período menstrual. Então, hoje, a população trans já pode estar solicitando o contraceptivo Implanon. Os hormônios, né, todos esses hormônios aqui, a testosterona, a ciproterona, o estradiol, fazem parte da nossa lista já farmacêutica, diferente dos outros municípios, como a Fabiola colocou, né? Esse ano nós tivemos um problema muito grande com o estradiol. Nós tivemos dificuldade para comprar o estradiol, o insumo não estava disponível, nós tivemos 3 pregões desertos. Aí nós pedimos, então, para que os parceiros das OS comprassem o estradiol, porque eles têm uma maior liberdade, né, para lidar com as questões financeiras, e eles podem pagar além daquilo que está estabelecido
pela legislação na secretaria, e aí nós começamos, então, a fazer um monitoramento semanal, né, para acompanhar essa compra. O período mais crítico foi maio a julho, que nós tivemos aqui 14% das unidades com estradiol, de agosto a outubro, 50% das unidades com estradiol, e a última semana que eu cotei aqui, que foi agora a do dia 8 de dezembro, 75% das unidades já tinham o estradiol, né? Substituímos o estradiol pelo 17-beta-estradiol e a nota de empenho já está com o fornecedor. Acho que em breve nós teremos o 17-beta-estradiol. Segundo os médicos, essa facilidade de ser de 1 miligrama vai favorecer os usuários que tiverem que tomar, em vez de estar dividindo, né, esse comprimido, vai facilitar a dosagem, né? Aqui são várias atividades que nós participamos para poder organizar, para a gente poder estabelecer parcerias, né, com o Estado, a Secretaria Estadual, o Conselho Estadual, reunião com parlamentares, elaboração dos protocolos, parceria com a própria Secretaria Municipal, né, de Direitos Humanos, com os centros de cidadania, que são grandes parceiros, né, que a gente acaba tendo várias ações em conjunto. E, com a população de maior vulnerabilidade, a gente aqui estabeleceu 2 populações. A população privada de liberdade, né, que nós fizemos, acho que 2 reuniões com eles. Eles têm alguns centros aqui no município de São Paulo, e nós oferecemos para eles, então, a capacitação, né, para essa população, para funcionários deles aqui do município, mas ainda não chegaram a participar, e a população de rua, porque, conversando tanto na UBS Santa Cecília quanto na Barra Funda, né, em visitas que eu fiz lá, a gente viu que esses centros que nós esperávamos que atendesse a população de rua não estão nessas unidades, muito pelo contrário, né? São pessoas com nível de escolaridade alto, homens trans, né? E cadê a nossa população de maior vulnerabilidade, né? Então, nós começamos a fazer reuniões com o consultório na rua, reuniões com o CRD Bruna Valim, fizemos visitas à Casa Florescer 1 e 2, e, junto com a Coordenadoria Regional do Centro, estabelecemos, então, estratégias para estarem, então, alcançando essa população, né, orientando e podendo vincular a um serviço. A própria equipe do Santa Cecília teve na Casa Florescer 1, levou informações, orientações, eles já saíram até com algumas consultas agendadas lá para umas mulheres trans que estavam tomando hormônio por conta, né? Bom, gente, ações de educação permanente. Acho que tem algumas reuniões que nós participamos mensalmente, que são reuniões riquíssimas em termos de conteúdo, né? Acho que a própria Fabiola já citou, que é essa reunião de psicólogos, né? São reuniões que se discute casos, se discute temas, né, e são reuniões que contribuem muito para a qualificação do profissional. A do TransSUS é a mesma coisa, só que aqui o tema ele é limitado à criança e o adolescente com variabilidade de gênero. As fonoaudiólogas fizeram também um encontro,
Nesses últimos 2 meses, foram 4 encontros, e elas também vão ter reuniões mensais para poderem também se organizarem, que é muito importante o trabalho delas, né, no processo transexualizador. A gente tem uma reunião mensal com a equipe multiprofissional da Rede Sampa Trans, né? Todas as unidades são convidadas a participar, eles trazem casos, a gente traz pessoas para discutir temas, e tem sido bastante interessante também essas reuniões. Nós fizemos capacitações em 2021, nós realizamos este ano 7 capacitações, totalizamos 775 profissionais participaram dessas capacitações. Foram capacitações online, duração de 6 horas, né? E o tema dessas capacitações inicialmente conceitos, né, a respeito de todas as letrinhas, identidade de gênero, orientação sexual, depois entra em toda a parte de direitos, de violência, a parte de acolhimento, a parte de prevenção, e vai até a parte de hormonização, né? Então, é bem interessante quando a gente avalia o número, né? Então, aqui de enfermagem, 151, 79 farmacêuticos, 111 médicos, né? E isso, pela experiência que eu tenho, é maravilhoso. Me desculpa, doutora, mas médico é muito difícil participar, né? Não é, Fabíola? Não é, doutora? Médico é difícil, a gente tem uma procura enorme nessas capacitações por médicos, né? É difícil a gente ter médico se inscrevendo e participando. 125 de psicologia e 90 do serviço social. Então, foram 775, e aí tem das outras categorias também, né? Voltando lá, estamos participando deste curso que a Fabíola citou, né, que o ASIT, pelo CRT, que eles estão fazendo. Teve um encontro só, mas teremos outros para o próximo ano, e estamos com a nossa equipe do município também. Para 2022, nós temos programado um curso de EAD. O módulo 1 é o módulo introdutório, esse módulo ele já está fechadinho, já estamos com todos os instrutores já convidados, nós só estamos esperando a Escola Municipal de Saúde autorizar as gravações. Esse módulo 1 ele vai ser um módulo introdutório, é um módulo que vai ser oferecido para todos os equipamentos do município de saúde, né? E vai desde da recepção, segurança, até o gerente da unidade, que é um módulo de sensibilização, é um módulo educativo, e é um módulo que vai falar também dos conceitos, dos direitos e do acolhimento. O módulo 2 é um módulo que ele tem como pré-requisito ter feito o módulo introdutório, mas é um módulo que ele vai ser mais para técnicos em nível superior, mais para aqueles profissionais que irão trabalhar com crianças e adolescentes com variabilidade de gênero, e para as equipes das unidades do processo transexualizador. Para 2022, também temos aqui já fizemos uma discussão, e vamos também trabalhar um pouco mais com a equipe dos profissionais de saúde da mulher, né, ginecologista e outros profissionais de saúde, pensando nas mulheres lésbicas, né,
pensando nos homens trans, né, e até pensando também na atualização dos protocolos de saúde reprodutiva. Já teve, hoje é quinta. Terça-feira já teve uma live falando dessa saúde reprodutiva, foi muito interessante, né? E a gente vai dar continuidade disso, nesse tema, no próximo ano, para diminuir mesmo as questões de violência e melhorar o acolhimento dessa população nessas questões relacionadas à saúde reprodutiva. Estou acabando, gente. Aqui é o comitê, né? Esse novo comitê, ele foi publicado agora em julho de 2021, é um novo grupo, né? Ele é formado por três segmentos: o segmento da gestão, o segmento da sociedade civil e o segmento das parcerias institucionais. Fizemos um regimento interno e as nossas propostas atuais são os protocolos da linha de cuidado, né? O primeiro é o de pessoas transexuais e travestis, que está em revisão, já temos um. E esse que está sendo agora, ele vai ser revisado, e o ano que nós vamos estar lançando essa revisão agora em janeiro. E tem esses outros 3 que estão sendo elaborados, né? Além disso, nós estamos com 2 GTs, um grupo que está construindo a política municipal de saúde e o outro que está construindo materiais educativos, porque o município não tem nada. Nós não temos cartilha, nós não temos banner, nós não temos nada. A nossa página, lá no site da Secretaria Municipal da Saúde, vocês podem entrar lá, Saúde Integral da População LGBTIA+. Aqui na rede Sampa Trans, vocês vão, sempre tem todos os endereços das unidades, sempre atualizada, tá? Aqui tem legislação e publicação, algum material que nós achamos de maior interesse, de maior importância. Aqui os protocolos, aqui o comitê e aqui os vídeos que a gente faz em parceria com o Saúde para Todos, que eu não sei se vocês conhecem, mas são vídeos bastante interessantes, lançados pela Ascom, né, que é do município também, da Secretaria da Saúde, vídeos que a gente pode estar usando, inclusive, para discussões, em oficinas, são bem interessantes. Aqui, o que eu falei para vocês, o que a gente conseguiu comemorar este ano, né? Foi um ano, para mim, foi um ano bastante novo, muito agitado, né? Porque eu cheguei em março e ainda meia perdida em todas essas datas, mas a gente conseguiu comemorar o mês do orgulho LGBTIA+. Várias unidades fizeram comemorações nesse dia. Nós fizemos também uma live para as unidades, falando sobre as questões de gênero, sexualidade, estruturas de relacionamento. Fizemos uma campanha com relação à obrigatoriedade do uso do nome social. E uma outra data que nós comemoramos, que foi até fruto de um projeto que nós participamos, junto com o AMA Psique, foi o Dia da Consciência Negra, que nós fizemos um vídeo com duas personagens, né? A Aline Pilon, que até acho que teve hoje aqui de manhã, que eu vi no Instagram, né? Como uma trans negra, e o Dr. Roberto, como um profissional de saúde também, um médico negro, falando da experiência deles terem corpos trans e negros no sistema de saúde. É isso, gente. Nossa, foi em cima. Estou à disposição. E vamos lá, que acho que não sei nem se sobrou tempo para alguma pergunta. Obrigada, gente. Obrigada a ti. Que apresentação consistente a de vocês duas, né?
É muito importante que a gente tenha esse material gravado, disponibilizado. Isso é muito, muito interessante, todo o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né? Será que a gente tem alguma pergunta? Queridas, eu primeiro assim sou um entusiasta das estruturas públicas, assim, sabe? Quando eu vejo vocês duas falando com tanta propriedade e explicando para a gente tudo que existe, eu assim gostaria de ter tido esse acesso que eu estou tendo agora antes, assim, sabe? No começo da Casa Chama. E às vezes é muito louco, né? Porque a informação ela é difícil de chegar, né? Tanta coisa, ela é difícil. Se vocês não viessem aqui, talvez, e apresentassem tudo isso para mim, eu ia seguir com o meu conhecimento das estruturas do Estado e do município, como eles eram nublados, assim, sabe? A gente tem uma cultura, infelizmente, de talvez, assim, né, que parece que as pessoas não querem ensinar, devia ser ensinado na escola o que a gente tem no SUS. Seria o que não só no SUS, mas toda essa estrutura pública que a gente pode contar. Tinha coisa aqui que eu não imaginava que estava acontecendo. E, assim, por mais que assim, a gente sabe que tem que melhorar, eu posso imaginar como que é o trabalho de vocês. Como deve ser difícil ter a vontade de fazer as coisas mais rápido, porque já se sabe de algumas coisas, ainda tem os tempos das burocracias e todas essas coisas que vocês devem ter que aguardar, esperar e ficar nessa luta burocrática para que as coisas aconteçam. Queria agradecer assim as coisas que vocês estão conseguindo fazer, as pequenas mudanças e dá para ver assim que vocês são maravilhosos, estão super atualizados e podem fazer muito mais. Espero que vocês consigam e que a gente consiga ter esse acesso, sabe, a tudo isso. E é isso, eu estou muito grato, de verdade, a ter tido essa aula de política pública e de estrutura pública e assim, da propriedade que vocês têm assim, sobre o assunto. Assim, de verdade, assim, eu fiquei emocionado, teve umas horas que eu fiquei emocionado, assim, eu falei assim, uau, assim, a gente vai imaginando, né, as coisas funcionando, tudo que tem pela frente, imagina isso tudo funcionando mais, melhor ainda, né, porque aqui, né, a gente não sabe direito e a gente funciona um pouco como um centro de referência, que a gente direciona pessoas, né? A gente não dá conta. E tem coisas que eu não queria que a Casa Chama tivesse que dar conta, que eu gostaria que o Estado desse conta. Né? Por exemplo, tipo, cestas básicas. É um buraco sem fim para a gente, é um direito à alimentação. Sabe? Agora a gente está aqui, dia 16 de dezembro. Eu tenho a impressão que o ano passado estava vindo cesta de tudo quanto era canto essas horas. E, tipo, agora, além das empresas, das doações não estarem vindo de lugar nenhum, eu também não estou conseguindo achar no SRT, na Secretaria Municipal, em todos esses lugares também não estão acontecendo. Enfim, isso tudo para demonstrar que a gente que é isso, assim, que é importante saber que isso existe para a gente saber para onde direcionar. Eu não sabia do Sampatrans, sabe? Como que assim, a gente trabalha com as coisas muito parecidas e não sabe de uma coisa dessa. Então, assim, estou muito grato que vocês vieram aqui e falaram tudo isso que a gente se conheceu e que agora a gente pode ter um outro tipo de acesso, de conversa mais próxima, né? E isso, primeiro, tudo isso. Tá, outras coisas que eu queria contar para vocês, porque a gente está se conhecendo do mesmo jeito. Se a gente atende Matusa, ela está por aqui? Tá. A Matusa tem feito um atendimento para a população trans de rua na Casa Chama. A gente tem muita gente lá. Então, vocês falaram que é difícil o acesso. A gente tem bastante acesso e vocês podem procurar, posso falar para a Matusa, procurar vocês e vice-versa, porque a gente tem conseguido atender e acolher algumas pessoas em situação de rua na Casa Chama às quartas-feiras, na frente do Poupa Tempo.
Posso te fazer uma proposta? Como que é seu nome? É Desculpa. Dig, Rodrigo. Oi? Dig Franco. Dig, posso te fazer uma proposta? Acho que a gente pode... Eu posso te dar o meu telefone, a gente marca uma reunião e a gente conversa e acerta e vê tudo que a gente pode trocar, porque... Sim. Muita coisa. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode trabalhar junto e ver o que essa rede pode estar... A gente, porque você viu, como com nossos atendimentos, a gente consegue ter acesso a essas populações que talvez, às vezes, vocês não conseguem. A gente consegue muito, como os homens trans, a população trans de rua, algumas coisas que são as coisas mais difíceis, eu acho que são as coisas que a Casa Chama consegue. Essa parceria é extremamente importante para a gente, com certeza. Eu estou muito feliz. E a outra coisa que eu gostaria de contar para vocês também é que, quando vocês forem fazer essas campanhas, considerar contratar a Produtrans da Casa Chama, por exemplo, sabe? A gente tem uma produtora só de pessoas trans que fazem, que filmam, que editam, que podem fazer campanhas. A gente tem começado a fazer campanha publicitária, clipe de música, esse tipo de coisa. Então, a gente também é criador de conteúdo, esse layout, essas coisas que você está vendo, foi tudo a gente que fez, foi tudo pessoas trans, e também é um tipo de forma que eu estava vendo ali, sabe, essas campanhas, eu falei assim, pô, pode contar com a gente também para pensar uma coisa dessa, sabe? E é isso, assim, só parabenizar vocês, imagino a luta que deve ser, e é muito importante fortalecer essas estruturas. Também contem com a gente na hora de defender, na hora que quiserem que a gente perca direitos, na hora que quiserem tirar ferramentas públicas, pode contar com a gente também, porque a gente não pode perder nada, né? A gente tem que evoluir. Eu vou assim ser bem breve, porque a gente já está com o horário avançado. Aquilo que eu falei desde o começo, né, a parceria entre serviço público e sociedade civil, ela é fundamental para que qualquer política pública aconteça e se mantenha. A Tânia deixou os contatos, eu deixei meus contatos aqui, vai ficar tudo aqui. Essa apresentação pode usar, mexer, fazer. A única coisa é que algumas coisas têm fonte, então é bom colocar. O que não tem fonte é só uma organização. Pode mudar a bel prazer do jeito que quiser. Na verdade, eu acho que o maior recado que a gente tem que deixar aqui nesse momento é que o SUS, com todos os percalços que o SUS tem atravessado, acho que a coisa da pandemia deu um pouco de visibilidade para o SUS, mas não só a pandemia. Eu acho que é fundamental a gente ter consciência de que, quando se fala que querem acabar com o SUS, ninguém vem no microfone e fala, eu vou acabar com o SUS, né? É importante entender que o processo de precarização do SUS passa por falta de investimento, passa por falta de novas contratações. A gente faz anos que não tem concurso público, a gente faz anos que não tem aumento de salário, né? Você estava no município há pouco tempo, mas estava no Estado, né? Você bem sabe. Faz anos que a gente não tem aumento de salário, faz anos que não existe, como se diz, concurso público, faz anos que não se existe investimento em infraestrutura. É isso que é acabar com o SUS, né? O serviço vai se precarizando, faz anos que está aumentando a demanda, porque a população está empobrecendo de um modo geral. A classe média, que pagava convênio médico, não está pagando mais e está indo para o SUS, e que tem direito, porque paga imposto, né? O SUS não é só para quem não tem como pagar. O SUS é para todos. Todas as pessoas, mesmo as que não pagam imposto, têm direito ao SUS. Então, não é essa migração da classe média do convênio particular para o SUS, tinha que estar previsto no SUS, e não estava. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de qualquer coisa, porque isso é munição para o inimigo, né? Dizer que eu vou num serviço e sou mal atendido, eu não estou dizendo que a gente tem que passar a mão na cabeça, não. A gente tem que lutar pelo direito e a gente tem que lutar para que aquele serviço funcione bem. Mas a gente tem que tomar cuidado em espaços que a gente fala que o serviço não funciona, porque isso dá munição para dizer, se não funciona, é porque então tem que mudar a gestão.
Então, assim, é só isso, é deixar muito claro o papel que a sociedade civil tem nesse processo. O SUS não é só um sistema público, o SUS é um sistema que é feito pela composição de sociedade civil, de profissionais e de gestão. Nós temos conselhos previstos no SUS, nos conselhos municipais de saúde, vocês têm que ocupar espaço, têm que ocupar cadeira, têm que participar de conferências estaduais, conferências municipais de saúde, a gente tem que ocupar o espaço. Porque, se a gente não ocupar, outras pessoas estão ocupando. E estão ocupando muito rapidamente. Então, assim, é deixar um pouco o recado de que o SUS é nosso, né? Nosso, meu enquanto cidadã, meu enquanto profissional, e é de cada um que está aqui. A gente tem que ter esse compromisso, tá bom? Era isso. Acho que com isso a gente encerra, né, essa mesa super potente e muito interessante pensar que o SUS ele faz parte do processo de construção de uma democracia, né, com a participação social. É uma tecnologia social incorporada no aparelho do Estado. É muito potente. Então, assim, muito obrigada por tudo isso.